Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos resolver agora a questão número 1 da lista de exercícios extras pro EJA-DM segunda série. Essa lista de exercícios extras é referente à semana 5, ok? Bom, antes da gente partir para a resolução da questão número 1, que está aqui, vamos relembrar rapidinho, né, como é que funciona o montante nos juros compostos, tá certo? Imagine que você tem um determinado capital aqui que eu chamei de C, tá certo? E o tempo, né, eu coloquei aqui T igual a zero, né? O que significa isso? Que é no início, né? Então o C é o capital inicial. Então lá no início eu investi um determinado capital que eu chamei de C, que é o capital inicial. Passou um período de tempo, quer dizer, pode ser um mês depois, um ano depois, né? Um bimestre depois. Aqui são períodos de tempo, tá certo? Então aqui é um período, aqui são 2 períodos e assim vai. Quando passa um período de tempo, qual vai ser o meu montante passado um período de tempo? Vai ser C que multiplica 1 mais I, tá certo? Esse izinho aqui, dentro do parênteses, é a taxa, certo? Lembrando que a taxa ela tem que ser de acordo com o tempo, quer dizer, de acordo com o período de referência aqui. No caso, se o tempo for em meses, a taxa tem que estar ao mês. Se o tempo for em anos, a taxa tem que estar ao ano, tá? Se a taxa estiver ao semestre, então o tempo tem que estar em semestres e assim sucessivamente, ok? Então, eu tenho o capital inicial, que eu chamei de C, no tempo zero. Passou um período, quer dizer, para t igual a 1, qual vai ser o meu montante? Vai ser C que multiplica 1 mais I, quer dizer, o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa, tá certo? Agora, Leandro, se eu quiser calcular, né, um montante com 2 períodos de tempo, quer dizer, passados 2 períodos de tempo, qual vai ser o meu montante? Vai ser isso daqui, ó, C que multiplica 1 mais I ao quadrado, tá certo? Aí você me pergunta, pô, Leandro, por que fica C que multiplica 1 mais I ao quadrado? Pelo seguinte, amiguinho, olha só, para cada período de tempo, né, para cada período de tempo que passa, para você achar o próximo valor, basta você multiplicar sempre por 1 mais I. Sempre. Tá? Então, daqui para cá, a gente multiplica por 1 mais I. Então, vai ficar C, que é esse cara, que multiplica 1 mais I. Agora, daqui para cá, mesma coisa. Vou multiplicar por 1 mais I. Tá? E aí, olha só o que acontece. Olha que bacaninha, ó. Esse cara vezes esse, como é que fica? 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I ao quadrado, tá certo? Então, para você encontrar o próximo valor, né, o valor final, digamos assim, basta você multiplicar sempre por 1 mais I, certo? Então, passou um período de tempo, é C que multiplica 1 mais I. Passou 2 períodos de tempo, é C que multiplica 1 mais I ao quadrado. Se fossem 3 períodos de tempo, seria o quê? C que multiplica 1 mais I elevado ao cubo, elevado a 3. E assim sucessivamente. Então, e se eu quisesse calcular o montante após um determinado tempo, né, que eu chamei de T, tá certo? É a mesma coisa, né? C que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, né? Repara que esse númerozinho aqui, ó, esse carinha aqui, esse númerozinho que a gente chama de expoente, né? É justamente o tempo, ó lá. Aqui é 2, o tempo é 2. Aqui é como se fosse 1, aqui é 1. Se fosse 3, aí seria C que multiplica 1 mais I elevado a 3. Então, após um determinado período de tempo, T, vai ser M, que é o montante, igual ao C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Lembrando que M é o montante, C é o capital inicial, o I é a taxa, o T é o tempo, né? Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar com as mesmas unidades, né? Como eu já havia explicado anteriormente para vocês, né? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em anos.
Se a taxa está ao dia, o tempo tem que estar em dias. Show de bola? Didático, né? Agora vamos resolver a questão 1. Antes de resolver a questão 1, eu vou ler o enunciado para vocês. Ele diz assim: a caderneta de poupança é o investimento mais popular entre os brasileiros. Seu rendimento gira em torno de 0,5% ao mês. Então ele já deu a taxa para você, né? O I, 0,5% ao mês, tá certo? E não há cobrança de impostos sobre ganhos. Então quer dizer, conforme você vai ganhando, né? Vai passando o tempo, você vai ganhando um determinado rendimento. Não há desconto sobre esses ganhos, tá? De imposto. Marlene investiu R$2.000 na caderneta de poupança, tá certo? Neste exercício, admita que no período considerado, Marlene não fez depósitos nem saques nessa caderneta de poupança. Então, ele diz o seguinte para você, amiguinho, que Marlene depositou R$2.000, né, e deixou esses R$2.000 render na poupança. Ela não fez nenhum depósito, nem sacou o dinheiro em nenhum momento, tá certo? Então o capital inicial da Marlene, quer dizer, o quanto ela investiu inicialmente é R$2.000. Show? Aí, beleza. E aí ele pede para que você use duas aproximações. 1,005 elevado a 12 é aproximadamente 1,06. E 1,005 elevado a 60, aproximadamente 1,35. E aí ele pergunta, determine o montante obtido por Marlene se ela deixar o recurso, quer dizer, esse valor, né, que é o R$2.000, investido por 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Tá? Então, primeiramente, eu vou calcular quanto que Marlene receberia, quer dizer, o montante que ela receberia se ela deixasse o dinheiro por 1 ano, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O tempo T é 1 ano. Repara, amiguinho, que olha só, 1 ano eu preciso transformar para meses. Por quê? Porque a taxa está ao mês. Como aqui está em anos, eu vou transformar anos em meses. A gente sabe que 1 ano é 12 meses. Tá? Então, o T vai ser igual a 12, beleza? Maravilha. Outra coisa importante, 0,5%, né, é 0,5 sobre 100, tá? 0,5 sobre 100 é 0,5 dividido por 100, tá certo? Dividir um número por 100 é andar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Quando você anda aqui, ó, 1, 2, fica 0,005. Vai ser a nossa taxa, o I, beleza? Então agora eu vou substituir na nossa formulinha, ó, que é a fórmula do montante. Eu sei que o montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais I elevado a T, tá certo? Então coloquei a formulinha aqui para você. Substituindo no lugar do C 2.000, fica 2.000 vezes 1 mais a taxa, que é o I, que é 0,005, elevado ao tempo. Lembra que o tempo é 12, né? Porque são 12 meses e a taxa está um mês, né? Tem que usar a taxa de acordo com o tempo, né? Precisa estar na mesma unidade. Então vai ficar o quê? 2.000 vezes isso daqui dentro do parênteses, 1 mais 0,005 dá 1,005 elevado a 12. Agora, 1,005 elevado a 12, amiguinho, olha lá, vou usar a aproximação, ó, 1,06. Então agora, no lugar de igual, vai ser aproximadamente. Então o montante vai ser aproximadamente 2.000 vezes isso daqui, que é aproximadamente 1,06. 2.000 vezes 1,06, encontramos o montante aproximado, né, depois de 1 ano. Qual é o montante aproximado depois de 1 ano que a Marlene vai receber? É R$ 2.120, beleza? Ficou didático para você? Agora, amiguinho, nós vamos resolver o caso para 2 anos, beleza? Para 5 anos e para 10 anos, beleza? Prosseguindo com a resolução da questão número 1, vamos agora calcular o montante obtido por Marlene se ela deixar esse dinheiro na caderneta de poupança durante 2 anos,
Então vamos lá, olha só. Então o tempo T é igual a 2 anos. Lembrando, né, que a taxa está ao mês, então eu preciso transformar anos em meses. 2 anos são 24 meses, beleza? Então, substituindo na fórmula do montante, né, eu sei que o montante, né, tá aqui a formulinha, né? É o capital inicial multiplicado por 1 mais I elevado a T. Coloquei aqui a formulinha novamente. Então vai ficar o montante igual ao capital inicial, que é 2.000, vezes, né, 1 mais a taxa, né, quer dizer, 1 mais I, que é 0,005, a taxa, elevado ao tempo T, 24. Lembrando que 1 mais 0,005 é 1,005, elevado a 24. Agora, amiguinho, repara aqui numa coisa. Isso daqui, 1,005 elevado a 24, é a mesma coisa que 1,005 elevado a 12 vezes 1,005 elevado a 12. Vamos lembrar, né? Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base, né? Que é 1,005, que é esse número aqui, a base, e soma os expoentes. 12 mais 12 dá justamente o quê? 24. Então eu desmembrei esse cara nessa multiplicação de potências de mesma base. Aí você fala assim, pô, Leandro, mas por que você fez isso? Por quê? Pelo seguinte, porque eu tenho o valor de 1,005 elevado a 12. Ele deu pra gente lá no enunciado, ó, que é 1,06 aproximadamente. Então eu vou substituir. Então como é que vai ficar então? O montante agora não vai ser igual, né? Como eu fiz a substituição aqui, é uma aproximação. Então vai ficar aproximadamente 2.000 vezes isso daqui é isso vezes isso. Então vai ficar vezes isso daqui, que é 1,06, vezes isso daqui, que é 1,06 também. Ok? Então, o montante vai ser aproximadamente quanto? Se eu fizer essa continha aqui, né? 2.000 vezes 1,06 vezes 1,06 na nossa calculadora, nós vamos encontrar um montante aproximadamente quanto? R$ 2.247,20, né, e 20 centavos. Quer dizer, se a Marlene deixar o dinheiro lá, R$2.000 na caderneta de poupança, né, durante 2 anos, né, sem sacar, sem depositar nada, né, o montante que ela vai obter, né, quer dizer, o valor final vai ser aproximadamente R$ 2.247,20, beleza? Agora nós vamos calcular o montante obtido por ela se ela deixar o capital inicial 2.000 durante 5 anos, beleza? Bom, vamos agora ver quanto que Marlene vai obter se ela deixar o capital inicial durante 5 anos. Olha só, eu tenho tempo 5 anos, beleza? Vou transformar esse tempo em meses, beleza? Só multiplicar por 12, né? Porque um ano tem 12 meses, 5 anos, 5 vezes 12, 60 meses. Então, no lugar do T, eu vou colocar 60, tá? Aqui na formulinha do montante, né? Lembrando que o montante, né, nos juros compostos é o capital inicial multiplicado por 1 mais I elevado a T, tá certo? O capital inicial é 2.000 e a taxa é 0,005, que é 0,5%, beleza? Então, substituindo esses valores, vai ficar M igual a 2.000 vezes 1 mais a taxa, que é I, que é 0,005, elevado a T, que é 60. Agora, 1 mais 0,005 é 1,005, elevado a 60 multiplicado por 2.000, é o montante, tá? Agora, eu vou utilizar isso daqui, ó, 1,005 elevado a 60, ele deu lá pra gente a aproximação, né? Aproximadamente 1,35. Então, o montante agora não vai ser mais igual, vai ser aproximadamente igual a 2.000 vezes isso aqui, que é aproximadamente 1,35. 2.000 vezes 1,35, fazendo a conta lá na calculadora, eu vou obter um montante aproximadamente de R$ 2.700. Ou seja, se a Marlene deixar o capital inicial de R$ 2.000 a essa taxa durante 60 meses,
ela vai receber ao final de 60 meses, quer dizer, ao final de 5 anos, esse montante, esse valor final de R$ 2.700. Show de bola? Didático, né? Agora vamos calcular o montante obtido por Marlene se ela deixar o dinheiro durante 10 anos, beleza? Finalizando a resolução da questão número 1, vamos agora calcular o montante obtido por Marlene se ela deixar o capital inicial de R$ 2.000 durante 10 anos. Então o nosso tempo T é 10 anos. Lembrando que a taxa é 0,5% ao mês, ou seja, o I, que é a taxa, é 0,005 ao mês. Então eu preciso transformar, né, esses 10 anos em meses. Como é que eu faço isso? Basta multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses, tá certo? Então 10 vezes 12, 120. Então no lugar do T, eu vou colocar 120 na fórmula, né? Montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, beleza? Então o montante vai ser o capital inicial, que é 2.000, vezes 1 mais I. O I é 0,005, né? Entre parênteses, elevado ao T, que é o tempo, que é 120, beleza? 1 mais 0,005 dá 1,005 elevado a 120 vezes 2.000. É o montante, tá? Bom, e aí, agora, preste atenção aqui. Isso daqui é a mesma coisa do que 1,005 elevado a 60 vezes 1,005 elevado a 60. Por quê? Porque aqui, amiguinho, eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base. Quando a gente multiplica duas potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base, que é 1,005, e soma os expoentes, os numerozinhos de cima. 60 mais 60, 120. Então, eu posso escrever isso daqui como essa multiplicação. Maravilha? Então, vai ficar 2.000 vezes isso. Tranquilo? O montante. Então, vai ficar, o montante vai ser 2.000 vezes isso daqui, só que isso daqui é aproximadamente quanto? 1,35. Então vai ficar, o montante vai ser aproximadamente 2.000 vezes isso daqui, que é aproximadamente 1,35, vezes isso daqui, que também é aproximadamente 1,35. Então o montante vai ser 2.000 vezes 1,35 vezes 1,35, aproximadamente igual, tá certo? Fazendo essa conta na nossa calculadora, o montante vai ser aproximadamente quanto? R$ 3.645. Ou seja, se a Marlene deixar esse capital inicial de R$ 2.000 a essa taxa durante 10 anos, ela vai receber ao final desses 10 anos o montante aproximado de R$ 3.645. Show de bola? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.